Apocalipse 1, 9 e 10 diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, Em Jesus achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito, no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. Vamos orar mais uma vez. Deus Santo, obrigado, porque o Senhor tem esclarecido a nossa mente. O Senhor tem esclarecido até ao nosso coração enganoso a respeito de quem o Senhor é, da sua soberania, e a respeito do teu Filho Cristo Jesus, que o Senhor enviou para que pudesse nos substituir naquela cruz. E nós somos gratos, porque a tua palavra diz que o homem natural, aquele que ainda não teve um encontro com o teu Filho Cristo Jesus, ele tem como que escama em seus olhos e ele não pode entender as coisas da sua palavra, porque elas se discernem espiritualmente. E nós então queremos dizer ao Senhor que somos gratos, porque apesar de nós, o Senhor tem nos permitido termos o entendimento correto da tua palavra, de entender que a salvação é dada somente em Cristo Jesus, de entender que nós, Deus, não temos autonomia nenhuma quanto à salvação, e nós então somos gratos ao Senhor. Queremos pedir nesse momento que o Senhor nos ajude, para que nós possamos expor a tua palavra de forma clara, simples, objetiva, mas também de forma em que nós sejamos desafiados pela sua palavra e pelo Deus da palavra. Que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos dê graça. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nesta noite nós vamos estudar sobre Jesus, o autor da revelação divina. Jesus, o autor da revelação divina. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, principalmente em Apocalipse, nós vamos encontrar logo no capítulo 1, versículo 1, a respeito dessa revelação de Jesus Cristo. O próprio versículo ele já diz isso. E o que isso significa? Qual é o propósito? Qual é o objetivo? Qual é a ideia principal aqui quando nós olhamos para o texto onde diz que revelação de Jesus Cristo? A ideia aqui é mostrar a Jesus como o Senhor, como o Redentor, como o conquistador do mal e apresentar de forma simbólica o programa mediante o qual ele desempenhará o seu trabalho por meio da sua igreja, por meio do seu povo. E quando nós olhamos para isso, nós vamos entender que, ao mesmo tempo, a conclusão do livro de Apocalipse é um chamado a nós a uma devoção, a um derramar diante de Deus, pois nós aprendemos que Cristo, ele já está para voltar, Cristo já está para retornar, e ao mesmo tempo, quando nós olhamos para isso como igreja, nós precisamos entender e compreender que a santidade e o trabalho são algo obrigatórios a nós como povo de Deus, como aqueles que foram chamados em Cristo Jesus. E mediante a tudo isso, a nossa oração deve ser aquela oração que expresse o desejo de todo crente. Conforme diz Apocalipse, amém. Ora, vem Senhor Jesus, lá no capítulo 22, versículo 20. Então, nessa noite eu quero estudar com os irmãos sobre Jesus, o autor da revelação divina.
E a primeira coisa que nós vamos aprender no versículo 9 e 10 é que Jesus usa um instrumento humano para que fosse entregue a sua revelação. Jesus, ele usa um instrumento humano para que fosse entregue a sua revelação. Olha aí comigo novamente o versículo 9, o que diz. Eu gostaria que a igreja lesse junto. Eu começo e a igreja continua. Eu... Amados, quando nós olhamos para esse texto, nos cabe aqui algumas perguntas. Quais são as características desse instrumento humano do qual Jesus lhe entregou a sua revelação? Uma outra coisa é, quais são as suas qualidades? Quais são essas qualidades, essas características? A primeira característica desse instrumento humano que recebeu a revelação de Jesus é que ele é irmão e companheiro. Quando você olha para o começo do texto, diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro. Quando nós olhamos para isso, eu gostaria, antes de continuarmos, pedir para que você volte os seus olhos para o versículo 8, para a existência de um outro eu também. No versículo 8 do capítulo 1, que diz assim: eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O que isso significa? Que diante dessa revelação suprema de Jesus, o apóstolo João é introduzido como aquele receptáculo e como aquele veículo que vai receber essa gloriosa visão, essa gloriosa revelação, como segue. Quando ele diz: eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na tribulação. Ou seja, o fato do apóstolo João ter sido vaso de Deus e instrumento para receber tão gloriosa, inaudita, extraordinária e arrebatadora visão, não faz dele e não fez dele alguém mais elevado do que os outros irmãos na fé para o qual ele estava escrevendo. E quando nós olhamos para isso, nós vamos entender uma outra coisa, e isso também nem pôs João numa posição de relevo ou de destaque, mas ele faz questão dele poder mostrar e de alto se denominar que ele é irmão e ele é também companheiro. Isso nos traz uma ideia aqui de mesmo nível, de alguém que se coloca em pé de igualdade com aqueles que estão também recebendo essa palavra, com aqueles que também vão ler esta palavra. E isso, amados, nos mostra que João, ele tem no seu coração a ideia de que ele não é melhor do que os seus irmãos. Olha como é sério isso. Como isso é algo ao mesmo tempo agradável de nós olharmos. E João, além de tudo, ele diz assim: olha, as dificuldades que vocês estão vivendo, eu também estou vivenciando, porque eu sou companheiro de vocês também na tribulação. Percebe isso? Nota isso? E quando nós olhamos para isso, isso nos traz, amados, a nós uma lição e ao mesmo tempo um alerta quanto àqueles que hoje, infelizmente, se auto-intitulam mais importantes, mais destacados e mais elevados do que as outras pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, da família de Cristo, a família da fé. Infelizmente, houve um pastor brasileiro que ele um dia chegou a mencionar que ele não prega a não ser para uma multidão, porque ele se auto-intitula alguém muito importante, diferente daqueles que iam para ouvi-lo ou ouvir a mensagem do Senhor. E quando você olha para o apóstolo João, você percebe que João se coloca em mesmo pé de igualdade. Ele disse: olha, eu sou irmão de vocês, eu sou companheiro, até na tribulação. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, vocês não estão sozinhos, porque nós estamos juntos no mesmo barco, na mesma ideia, na mesma batalha.
A segunda característica desse instrumento humano que recebeu a revelação de Jesus, que ele participa das alegrias e das provas da igreja. Que ele participa das alegrias e das provas da igreja. Olha o versículo 9, o que diz: eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na tribulação. João, ele mostra para mim e para você que em nenhum momento ele se sente melhor do que os demais irmãos e nem se enaltece por ter recebido uma alta revelação, mas ele afirma que é também irmão na tribulação. Porque a igreja de Cristo é uma igreja que recebeu como quinhão, como partilha, a tribulação nesse mundo, como o Senhor Jesus afirmou no texto que nós lemos de João 16:33, no mundo passais por aflições. E a igreja ganhou isso também, podemos dizer, como herança. E quando nós olhamos para essa mesma ideia, para esse mesmo assunto, lá em Atos, no capítulo 14, versículo 22, você vai perceber que ali também os irmãos passavam pelas mesmas tribulações. O texto diz assim: e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Tudo isso nos ensina, sabe o que, amados irmãos? Que desde o nascedouro da igreja, desde que a igreja ela surge debaixo de tribulação. Ela surge debaixo de lutas, de dificuldades. E por isso, jamais vai fugir do DNA da igreja essa ideia das lutas e das dificuldades. Então, quando alguém menciona qualquer evangelho, a não ser o evangelho de luta, de dificuldade, de entrar no reino do céu por meio de muita dificuldade, essa pessoa está cometendo um ledo engano. E ela está, ao mesmo tempo, enganando aos seus ouvintes. Porque a ideia daquilo que a Bíblia nos ensina é que a igreja, ela está no meio do conflito entre o reino de Deus e o império das trevas. Portanto, a igreja sempre foi e sempre será atribulada no mundo, mas com uma ressalva, a de que ela é mais do que vencedora. E isso precisa ficar claro para nós. Nós passamos pela tribulação, pela luta, mas nós precisamos ter isso na mente e no coração, de que nós somos mais do que vencedores. E quem está falando isso não é o pastor Gedai, é o próprio dono da igreja, lá em Romanos 8. Ele mesmo diz, e também em João 16:33, ele diz que nós somos vencedores com ele. Amados, quando nós olhamos para essa ideia da tribulação, eu gostaria de observar com os irmãos aqui e fazer um esboço da tribulação conforme o capítulo 24 de Mateus. Abra a sua Bíblia aí, por mais que o texto vai estar em tela, para que nós possamos ler junto esse texto. Mateus 24, do versículo 4 ao 8 primeiro. E nós vamos fazer a leitura de forma alternada. Mateus 24, do 4 ao 8. E o texto diz assim: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A igreja. O 6, me perdoe, eu li o 4, o 5, me perdoe, leia o 6 agora. Porquanto se levantará nação contra nação, um reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Olha só, aqui, nessa primeira perseguição ou tribulação, nós vemos aqui o princípio das dores. É a primeira coisa que nós notamos aqui. Mas olha agora dos versículos 9 ao 14, a leitura da mesma forma. Eu começo e vocês continuam. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo,
para testemunho a todas as nações, então virá o fim. A segunda fase da tribulação é descrita aqui por meio de tormentos. E esses tormentos, eles vêm na forma de perseguição, na forma de opressão, na forma de cerco, de derramamento de sangue, e até mesmo aqui da igreja sofrendo mais por causa da sua fidelidade ao Senhor Jesus. Nota isso? Percebe isso? Por causa da sua fidelidade ao Senhor Jesus. Quando nós olhamos para isso, nós vamos entender o seguinte: agora não são fatos que estão acontecendo apenas entre as nações, mas fatos que estão acontecendo na direção da igreja para persegui-la, para feri-la e também maltratá-la. E o interessante é que quando você olha, é a palavra de Deus que está mostrando tudo isso. Essa ideia de momentos de tormentos e momentos de dificuldades que essa igreja está e vai enfrentar enquanto o Senhor Jesus não voltar. Olha só, eu vou aqui pular do 15 ao 28, depois você leia na sua casa, e do 15 ao 28 vai falar da grande tribulação. E esses são aqueles períodos que vão descrever a volta do Senhor Jesus. E esse é o mesmo período em que o apóstolo Paulo vai também nos apresentar, lá em 1 Tessalonicenses, a chegada do homem da iniquidade, a manifestação do homem da iniquidade. E quando nós olhamos para isso, nós vamos perceber que a igreja vai passar então por esse momento de luta, de dificuldade, mas a igreja é uma igreja, e nós não podemos esquecer isso, vitoriosa. Por quê? Porque a Bíblia diz que por causa da palavra do testemunho e pelo sangue do Cordeiro, essa igreja, ela é vencedora. Por causa da palavra e do testemunho, essa igreja, ela é vencedora. Quando nós olhamos para os versículos 29 ao 31 de Mateus, nós vamos perceber ali a grande tribulação e logo depois a segunda vinda do Senhor Jesus, porque o sol se apagará, a lua se converterá em sangue, as estrelas cairão do firmamento e então aparecerá o Filho, o sinal no céu do Filho do Homem, então retornando, vindo para buscar a sua igreja. Porém, a igreja, nós precisamos deixar isso claro, é aquela que passa por todos esses momentos. E quando nós olhamos para Tiago, ele também fala muito bem sobre isso. Ele diz que nós vamos passar por provações e não ficar. Nós precisamos entender, amados, que as lutas, elas vêm e vão. Nós passamos por elas. Elas não ficam, elas vêm e vão. E é isso que João está também mostrando, é isso que Mateus também está nos ensinando sobre essas questões. Quando nós olhamos para tudo isso, nós vamos perceber que é nesse contexto também dessa tribulação, dessas lutas, dessas dificuldades que João está escrevendo e está falando aqui também nos versículos 9 e 10 de Apocalipse. A terceira característica desse instrumento humano que recebeu a revelação de Jesus, que ele persevera no reino presente em Jesus. Que ele persevera no reino presente em Jesus. Olha o versículo 9, o que diz novamente: eu, João, irmão vosso, no reino e na perseverança em Jesus. Por que João diz no reino? Porque a igreja de Deus, no meio da perseguição, ela não olha para aquilo que passa, mas ela olha para aquilo que vem. Porque quando nós olhamos para isso, nós vamos entender e perceber que nós já estamos no reino, e o reino já está em nós, e o reino já foi estabelecido na nossa vida, mas não na sua plenitude ainda. Portanto, quando nós olhamos para isso, nós vamos perceber então que o noivo da igreja, que o dono da igreja, o Senhor Jesus, ele então virá para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva no soar da trombeta.
E imediatamente diz a Bíblia que todos os inimigos do Senhor vão ser então colocados debaixo do seu pé, e em consequência disso, ele entregará o seu reino ao Deus e Pai, para que ele seja tudo em todos, conforme aquilo que Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 15. Então, quando nós olhamos para isso, o que João está nos ensinando? Que nós precisamos aguardar esse reino, e esse reino que já está também em nós, porque nós somos súditos também desse reino, aguardar com expectativa. É essa a ideia. Nós precisamos ter essa expectativa de que o nosso rei vai voltar para buscar a sua igreja. E ele diz como que deve ser essa nossa expectativa. Ela deve ser com perseverança. E a ideia da perseverança aqui é de uma paciência triunfadora. É aquela ideia de um estilingue, quando você ia caçar, hoje você não pode mais, tá ok? Mas quando lá na sua adolescência você ia caçar, né, uns passarinhos e tudo, e aí você esticava, e quando você achava que não dava mais, você esticava mais um pouquinho. É essa ideia dessa paciência triunfadora, dessa paciência aqui, que é perseverante. Então é isso que João está dizendo e alertando a igreja, que nós, como essa igreja, devemos ter esse tipo de perseverança. E quando você lê Mateus 24:13, você vai perceber isso. Jesus, ele diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Então nós somos daquele que aguardamos o triunfo final em Cristo Jesus. E aí você pode perguntar, por que nós vamos perseverar até o fim? Por que nós vamos perseverar até o fim? E, amados, nós sabemos que a capacidade não é nossa quanto a isso. Às vezes nós, em algum momento, batemos no peito e dizemos assim: olha, eu sou muito crente, eu sou muito bom, eu tenho muita fé. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que essa capacidade é minha e sua. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina e nos mostra que aquele que nos chamou, aquele que começou boa obra em nós, é aquele que também vai completar, é aquele que vai nos levar até o fim. É por isso que nós vamos perseverar. E olha só, isso é tão fato que Judas, lá no capítulo 1, versículo 24, Judas diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Quem é poderoso para nos guardar? O próprio Deus. É por isso. E é isso que João está nos ensinando. É isso que ele está mostrando para a igreja: olha, vocês vão triunfar. Mesmo diante da tribulação, mesmo diante da perseguição, mesmo diante do Império Romano. Não é por causa de vocês. É por causa daquele que nos chamou. E isso é fantástico. É por isso que você não desiste. Você já reparou quando o apóstolo Pedro, depois que negou Jesus 3 vezes, e aí ele, no terceiro dia, ele vai pescar? Não foi Pedro que foi até Jesus, você nota isso? Foi Jesus que foi atrás de Pedro lá na praia, mostrando que é Ele quem nos guarda, que é Ele quem nos resgata, que é Ele quem nos sustenta. Não tem a ver conosco nesse sentido, mas tem a ver com aquele que começou a boa obra em nós. E nós precisamos ter essa certeza e essa convicção. É por isso que nós entendemos assim: apesar de nós, Ele nos mantém firmes. Apesar de nós. Talvez você que está me ouvindo possa estar passando por alguns momentos amargos na sua vida, por momentos de tribulação. Talvez você já até pensou em desistir. Mas sabe de uma coisa? É o próprio Senhor Jesus quem te sustenta. É Ele quem te guarda. Uma quarta característica desse instrumento humano que recebeu a revelação de Jesus: que ele sofre danos por causa da palavra de Deus e do testemunho. Ele diz lá no versículo 9: achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho.
Quando você olha para isso, você vai perceber historicamente que a ilha de Patmos ficava no mar Egeu, com 14 quilômetros de comprimento por 10 quilômetros de largura. E essa ilha ela era uma espécie de uma colônia penal do Império Romano, para onde os imperadores romanos mandavam os criminosos e os presos políticos nesse lugar. E ali então as pessoas elas perdiam os seus direitos civis, suas propriedades e suas posses. E essas pessoas elas eram levadas a trabalhos forçados e também a usar ali roupas que eram trapos, que eram panos, sacos velhos. E geralmente essas pessoas não voltavam mais dessa ilha. E quando nós olhamos para isso, nós vamos entender que o apóstolo João é levado para essa ilha, provavelmente no ano 95, já sob o governo do imperador Domiciano, que foi conhecido na história e ficou conhecido melhor como Segundo Nero. E Domiciano, ele era conhecido como o Segundo Nero porque ele era um imperador sanguinário, maldoso, um imperador que rogou para si o direito de ser chamado de Senhor e também Deus. Então ele queria que as pessoas adorassem a sua estátua. As pessoas tinham que se curvar diante da sua estátua. Talvez seja por isso que o imperador Domiciano, ele então manda João para a ilha de Patmos, porque João pregava falando de um Deus vivo, de um Deus soberano, o Deus poderoso, e também falando do seu Filho Cristo Jesus, o próprio Deus, como Senhor. E Domiciano, então, ele não aceitava isso, e ele, então, provavelmente, esse foi um dos motivos, quando ele ficou sabendo que João falava de um outro Deus e um outro Senhor, ele, então, manda João para a ilha de Patmos, e ali, condenado a sofrer e a morrer naquela prisão, a trabalhos forçados, passando muitas vezes fome. Mas o interessante, por mais que Domiciano fosse quem tivesse atestado a ida de João para a ilha de Patmos, mas quando você lê o texto, o versículo 9, olha aí que fantástico. João ele vai para a ilha por causa do quê? Do amor à palavra de Deus e o testemunho. Em outras palavras, quem levou o próprio apóstolo João para a ilha de Patmos foi o próprio Deus. Nós precisamos crer que é Deus quem dirige a história da nossa vida, que é Deus quem governa. Por mais que às vezes as coisas não saiam do jeito que eu e você queremos, mas elas saem do jeito que Deus permite elas saírem. Porque Deus ele não perde o trilho. Porque Deus não deixa com que o trem saia do trilho. Ainda que muitas vezes a nossa maldade ou os nossos equívocos, assim como a maldade aqui nesse caso de Domiciano. Porém, mesmo diante da maldade dele, Deus usa isso para cumprir com os seus propósitos e os seus planos eternos. E isso é fantástico, amados. Ao olharmos para isso e percebermos que é Deus quem dirige, que é Deus quem governa. Porque é o Senhor Jesus Cristo quem dirige a história. E era isso que João estava mostrando, não era o imperador Domiciano. Não era o imperador Domiciano. Amados, o nosso segundo e último ponto, Jesus, o autor da revelação divina, que Jesus compartilha com João, a revelação direta de Deus Pai. Olha o versículo 9 e 10, a parte B. Achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. Mesmo o apóstolo João sofrendo humilhação, prisão, fome, exílio e trabalhos forçados, por amor da palavra, nós acabamos de ler que João se encontrava na ilha chamada Patmos, mas ele foi achado em espírito. Achei-me em espírito. Ou seja, João, quando nós olhamos para isso,
apesar de estar fisicamente em Pátimos, naquele dia do Senhor, você vai perceber que ele se achou em espírito também. Fisicamente ele estava em Pátimos, em espírito ele estava na presença do Senhor. O Império Romano, nesse sentido, podia impedi-lo de ter contato com seus irmãos, porque ele estava numa ilha, longe. Mas o Império Romano não podia impedi-lo de ter contato com o próprio Deus. Amados, às vezes, algumas circunstâncias nos impedem de ter contato com alguém, de estar perto de alguém. Mas essas mesmas circunstâncias, essas mesmas coisas não podem nos impedir de termos um contato direto com o Senhor Deus. E é isso. Às vezes a dor, amado, ela pode até nos afastar em algum momento das pessoas, a tristeza. Mas nós podemos ficar em contato com o Deus eterno, com aquele que conhece a nossa dor. E é isso que João está nos ensinando e nos mostrando. João está nos ensinando e nos mostrando aquilo que diz o Salmo 2, versículos de 2 a 4. E como é fantástico esse texto. Salmo 2, versículo 2 a 4, eu gostaria de ler com os irmãos. O texto diz assim: os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Ou seja, o que o salmista está dizendo aqui? Que Deus dá gargalhadas no céu por causa da conspiração dos príncipes, dos imperadores, dos homens que se levantam contra os seus projetos, contra os seus servos. Sabe por quê? Porque é tolice alguém enfrentar o Todo-Poderoso, é inépcia alguém querer deter o braço do Deus Onipotente, é imbecilidade alguém tentar resistir ao soberano Senhor, Deus da terra e dos céus, porque ninguém pode prevalecer contra ele. O imperador Domiciano pensou que estava conseguindo um grande feito. Mas o Senhor, a Bíblia diz que estava nos céus rindo dos seus projetos mundanos. Porque ninguém pode contra o braço do Senhor. No versículo 10 ainda, o apóstolo João, ele diz que o dia que ele recebeu essa revelação foi no dia do Senhor. Possivelmente no dia em que João estava ali, então, adorando a Deus, cultuando a Deus, mesmo sem poder estar junto dos irmãos, mesmo sem poder estar junto dos seus companheiros, como ele diz, de tribulação. Mas ele estava ali cultuando ao Senhor. Ele estava ali adorando a Deus. E o interessante é que você percebe que nesse dia ele também ouve uma voz por detrás dele. E não era uma voz de trombeta, mas uma voz como de trombeta. E por que ele ouviu essa voz como de trombeta? Para que nada pudesse distraí-lo, para que nada pudesse tirar a atenção dele, para que nada pudesse, nenhuma voz pudesse ali ecoar naquele momento e fazer com que ele tivesse alguma distração. Por quê? Quando você vai lá para Isaías 30, 21, o texto diz assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Era isso que João estava aqui ouvindo nesse momento, então, para que ele não pudesse ter a sua atenção roubada ou tirada daquele momento. É como se Deus estivesse falando assim: João, se atente àquilo que eu vou te dizer. E como igreja, amados, nós precisamos estar atentos
aquilo que o Senhor também está nos falando. E quando ele ouve então essa voz como de trombeta, o que isso nos ensina para que nós possamos encerrar a nossa mensagem? Abre aí a sua Bíblia, eu acompanho o texto em tela, lá em Êxodo 19, versículo 16 e 19. Êxodo 19, versículo 16 e 19, e você vai aprender o seguinte aqui. O texto diz assim: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Ou seja, a trombeta, ela fala de uma voz sobrenatural, assustadora. Porém, Jesus fala pessoalmente com João e continua também falando pessoalmente conosco por meio da sua palavra. Amados, nós precisamos compreender que o instrumento que Deus usa hoje para falar comigo e com você é a sua palavra. E quantas pessoas ainda estão enganadas com algumas coisas ou com algumas ideias de algumas pessoas que dizem assim: olha, Deus me disse, Deus me falou. E às vezes nós até corremos atrás dessas coisas. Mas o que a Bíblia nos ensina, o que nós aprendemos aqui é que Deus nos fala por meio da sua palavra, ainda hoje e de forma pessoal. Você quer ouvir ou saber do que Deus fala? Leia a palavra dele. Se você não tem entendido, é só nos procurar. Os pastores, os presbíteros da igreja, diáconos, estão à disposição. Nós nos colocamos à disposição para que possamos também estudar a palavra junto. Porque nós cremos que Deus fala ainda hoje, mas fala por meio da sua palavra. Vamos orar então? Amado Deus, nós somos gratos ao Senhor pelo teu cuidado e pelo teu amor. Gratos ao Senhor por saber que o Senhor ainda fala hoje por meio da tua palavra. E Deus, muito obrigado por saber que esta mesma palavra que consolou o coração do teu servo, o apóstolo João, e da igreja do Senhor ali na Ásia, é a palavra que tem consolado a tua igreja, o teu povo, até os dias de hoje. E Deus, em nome de Jesus Cristo, nos ensine a sermos um povo conhecido por causa da exposição da tua palavra e da seriedade com a qual, Deus, nós a expomos. Para que o nome do Senhor seja glorificado e continue sendo glorificado e exaltado também no nosso meio, quanto à exposição da tua palavra. E Deus, como já foi orado aqui pelo Miguel, que o Senhor nos leve, Deus, para o nosso lar, guardado pelo Senhor. E que a boa mão do Senhor continue a se fazer presente sobre nós. E que nós possamos, Deus, encontrar o consolo e o conforto necessário mediante a tua palavra, mediante aquilo que o Senhor já falou conosco nessa noite. Em nome de Jesus é que oramos, gratos a ti. Amém.